Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou resolver as questões da segunda semana do PET de Química, tá? A primeira questão diz o seguinte: considere as duas situações seguintes que podem ocorrer quando dois átomos se aproximam. Número 1. As atrações elétricas são mais intensas do que as repulsões. E 2. As atrações elétricas são menos intensas do que as repulsões. Em qual delas ocorreu uma ligação química? Então notem o seguinte, pessoal. Ligação química, eu tenho então dois átomos, né, ligados ali por um par de elétrons que fica no meio dos dois átomos. Então, se os dois átomos ficam juntos, eu preciso ter que as atrações têm que ser mais intensas do que as repulsões. Porque se as repulsões forem mais intensas, a tendência vai ser os átomos se afastarem, tá? Se as atrações são mais intensas, os átomos ficam juntos. Então, o que a gente pode colocar? Na situação 1. Se as atrações elétricas são mais intensas do que as repulsões, os átomos ficarão juntos, ligados. Caso contrário, os átomos tendem a se afastar e a ligação química não se forma. Ok? Então é isso. A questão de número 2 diz o seguinte: quando dois átomos iguais se unem, há possibilidade de ser iônica ou molecular essa ligação. Como serão distribuídos os elétrons em torno dos núcleos nesse tipo de ligação? Justifique com desenho. Pessoal, para uma ligação ser iônica, eu preciso ter um metal, que vai doar elétrons, e um ametal, que vai ganhar elétrons. Ou seja, eu preciso ter, né, átomos de diferentes elementos químicos. Né? Então, se a gente está falando de dois átomos iguais, necessariamente a ligação precisa ser uma ligação covalente. Então, eu tenho a formação de uma molécula. Ok? Então, eu coloquei o seguinte, ó, ligação covalente. Como os dois átomos são idênticos, tá? Não existe tendência de perder e ganhar elétrons. Nesse caso, ocorre o compartilhamento de elétrons, tá certo? Existe o compartilhamento de elétrons. E aqui está dizendo o seguinte: como serão distribuídos os elétrons em torno dos núcleos nesse tipo de ligação? Então, os elétrons, pessoal, vai ficar no meio, tá? Entre o núcleo e o outro. Então, por exemplo, aqui eu tenho hidrogênio e hidrogênio. Olha só, aqui eu tenho, tá, os elétrons. Eles ficam, né, entre os dois núcleos dos dois átomos, tá certo? Aqui eu tenho uma ligação simples, tá? Então, a molécula aqui de H2, eu também posso ter uma molécula de O2, ó, com dois átomos de oxigênio. Nesse caso, eu vou ter dois pares de elétrons sendo compartilhados, tá certo? Eu tenho dois pares de elétrons sendo compartilhados. E existem moléculas, por exemplo, como é o caso do N2, em que eu vou ter três pares de elétrons compartilhados. 1, 2 e 3. De um modo geral, pessoal, a gente usa, tá? É muito útil usar a regra do octeto, tá? Então, os elementos, né, foi observado que os elementos tendem, tá, a compartilhar, no caso dos ametais, compartilhar os elétrons, tá, para atingir um octeto. Tá? Então, vai adquirir uma estabilidade eletrônica, né, com a configuração parecida com a de um gás nobre. Tá certo? Ou seja, né, exceto no caso do hélio, que tem 2 elétrons na última camada, tá, os outros têm 8. Então, por isso que é a regra do octeto. A tendência seria o átomo atingir 8 elétrons na última camada. Tá certo? Então, por exemplo, o oxigênio, ele é da família 6A. Ele tem 6 elétrons na última camada. Então, o que vai acontecer? Ele vai compartilhar 2 pares de elétrons para poder chegar a 8. O nitrogênio é da família 5A. Ele tem 5 elétrons na última camada. Então, nesse caso, ele vai compartilhar 3 pares de elétrons para chegar ao octeto. O hidrogênio ele só tem um elétron. Tá? Então, nesse caso, ele não vai compartilhar 7 para poder chegar a 8. Nesse caso, ele vai simplesmente compartilhar, né, um par de elétrons e vai ficar com a configuração parecida com a do hélio, que tem 2 elétrons na última camada. Ok? Questão de número 3. Observe o modelo de ligação química a seguir. Então, aqui eu tenho um átomo de sódio, átomo de cloro, formando o cátion sódio e o ânion cloreto. Assinale a alternativa incorreta. Tá? Eu quero saber o que é que está errado aqui. A letra A diz: o esquema acima serve para explicar a ocorrência de uma ligação química do tipo covalente. Pessoal, uma ligação covalente é uma ligação em que ocorre o compartilhamento de elétrons, tá certo? E aqui, ó, eu tenho um átomo de sódio,
tá? E aqui, ó, olha só, eu tenho 2 elétrons na primeira camada, 8 na segunda e 1 na terceira, na última. E no caso do cloro, eu tenho 2 elétrons na primeira, 8 na segunda e 7 na última. E depois da reação, percebam que aqui eu tenho, ó, o sódio virou um cátion, né? Porque ele perdeu um elétron, ele ficou só com 2 na primeira camada, 2 elétrons na primeira camada e 8 elétrons na segunda, que passou a ser a última camada. Então, olha só, a configuração de gás nobre que ele adquiriu, tá? Aconteceu porque o sódio perdeu um elétron, tá certo? Inclusive, é o que está acontecendo aqui. Essa setinha aqui, pessoal, essa setinha está indicando que esse elétron saiu aqui, né, do sódio e foi para o cloro, tá? Então, nesse caso, existe uma doação, tá, de elétrons. O cloro, que tinha 7 elétrons na última camada, agora eu tenho um ânion cloreto com 8 elétrons na última camada, tá certo? Então, essa transferência de elétrons, isso é característica de ligação iônica, tá certo? Eu tenho a formação de íons. Então, essa alternativa aqui é a nossa alternativa falsa. Então, é a alternativa que a gente está procurando, né? Porque a questão pede a alternativa, né, afirmativa incorreta. Letra B. O átomo de sódio fica carregado, positivamente carregado, cátion, e o de cloro fica negativamente carregado, ânion. É justamente isso aqui. O sódio está falando aqui cátion, né, positivo, e o cloro, ânion, negativo. Letra C. A transferência de um elétron da eletrosfera do sódio para a do cloro faz com que os átomos percam a neutralidade. Obviamente, isso também é verdadeiro, né? Quando existe uma transferência de elétrons, tá? Os átomos que eram nêutrons passam agora a ter carga, tá? Quem perdeu elétrons vira um cátion, fica positivo. Quem ganhou elétrons, né, vira um ânion, fica negativo. Letra D. Após haver a transferência de elétrons, ambos os átomos adquirem configuração semelhante à dos gases nobres. Justamente isso, ó. No caso aqui do cátion sódio, 8 elétrons na última camada. No caso do íon cloreto, também, né, 8 elétrons na última camada. Isso é semelhante aos gases nobres. E a última alternativa diz: enquanto os átomos dos elementos representados no modelo estiverem afastados, praticamente um não exerce influência, né, sobre o outro. Tá? Não, isso aqui também é verdadeiro, obviamente. Se eles estão afastados, né, interação eletrostática praticamente nenhuma, tá? Então, à medida que os átomos vão se aproximando, aí sim, né, eles vão ter influência uns sobre os outros e aí acaba ocorrendo a formação dessa ligação iônica, né? Existe uma transferência de elétrons e então cátions e ânions, tá, se atraem, tá certo? Eles vão se organizar, tá? Onde eu tenho cátion, né, rodeado por vários ânions, e os ânions rodeados por vários cátions, tá? Aqui essa representação é só de um cátion e de um ânion, mas na verdade na ligação iônica, pessoal, nós temos vários cátions e vários ânions, tá? Que vão se organizar, né, dessa maneira que eu falei. Um cátion rodeado de vários ânions e os ânions rodeados de vários cátions. É dessa maneira com que existe, tá, uma estabilidade, ok? E a última questão, pessoal, diz: assinale o elemento químico cujos átomos possuem estabilidade eletrônica. Pessoal, a estabilidade eletrônica, tá, ela ocorre nos gases nobres. Então, a gente precisa olhar para os gases nobres. Consultando uma tabela periódica, a gente sabe que tem aqui, ó, o hélio, ele tem 2 elétrons na última camada, é a única exceção dos gases nobres, e todos os outros, né, gases nobres aqui, tem 8 elétrons na última camada, tá? Todos eles possuem estabilidade eletrônica, eles são encontrados isolados, tá certo? Então, o hélio ele não vai se combinar com outros, com átomos de outros elementos químicos ou dele mesmo, tá certo? Então, a gente consegue encontrar o hélio, né? Átomos de hélio isolados. Neônio a mesma coisa, argônio a mesma coisa, tá certo? Então, aqui nós temos, dentre as nossas alternativas, alumínio, hélio, oxigênio, enxofre e potássio. Então, a alternativa correta aqui vai ser o hélio, porque ele é um gás nobre, então ele possui estabilidade eletrônica, ok? Os outros não. Todos esses outros elementos, eles são encontrados na natureza combinados, né, de alguma maneira.